certo? Para conhecer a China, acho que isso aqui representa bem o país. Esse é um mata-burro, certo? O mata-burro impede o gado de passar. É um mecanismo interessante, porque permite que os humanos passem, mas não o gado. É até irônico, né? A gente pensar que isso se aplicaria muito bem ao Brasil. Bom, a China, ela não é uma democracia burguesa, e isso explica uma parte importante do sucesso do país. Numa democracia burguesa, vamos dar um exemplo de uma cidade. Normalmente, cidade acima de 20 mil habitantes, você tem um setor imobiliário, né? Dono de imobiliária, dono de lote, proprietário de terra. Se essas pessoas venderem um lote, na minha cidade isso funciona. Se as pessoas vendem um lote, você consegue pagar a campanha bem sucedida de um vereador, um bosta qualquer, certo? E esse vereador vai operar a favor dos interesses dos proprietários de lote. A minha cidade, em Goiás, ilustra muito bem isso. Você tem loteamentos que não fazem o mínimo sentido do ponto de vista do planejamento urbano. E o preço dos imóveis é estratosférico. Uma cidade horrível do interior de Goiás. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a Câmara dos Vereadores, ela não é só cúmplice, ela é partícipe desses interesses imobiliários que impedem as pessoas comuns ou o povo ter acesso à casa própria, deixando o patrimônio imobiliário como uma ferramenta de enriquecimento, de negócio. O direito à moradia não entra em questão, não entra mesmo em questão. O que entra em questão é o negócio, o modelo de negócio dos mais ricos, o modelo de negócio imobiliário. A administração pública não é discutida pelos cidadãos, que fica dentro de um personalismo. Que você defende o candidato X ou o candidato Y, que no fim pertence à mesma família. No caso da minha cidade, de sírio-libaneses, né? É uma cidade governada por clãs sírio-libaneses. E vereadores corruptos. Existem alguns honestos, mas está bem longe de ser, não digo a maioria, a média. Então vamos lá. Na China isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque, digamos que o primeiro mata-burro é ser filiado ao Partido Comunista Chinês, certo? O burro não passa pelo mata-burro. 1 em cada 10 chineses é filiado ao Partido Comunista Chinês. Quer dizer que 9 em cada 10 chineses não são. Então você veda o acesso desses pequenos corruptos, desses ladrõezinhos, de incompetente, de gente meio burrinha, de gente preguiçosa, de mau caráter. Sabe, o primeiro mata-burro, ele elimina a grande maioria dos problemas. Que não é qualquer um que se filia ao Partido Comunista Chinês, certo? Então vamos lá. A maior parte dos membros do Partido Comunista Chinês é do Exército de Libertação Popular. Vamos falar sobre isso. A China não tem exército. O Exército de Libertação Popular não é do Estado. O Exército de Libertação Popular é do partido. É o Partido Comunista Chinês. O Exército de Libertação Popular inclui o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Aeroespaciais e as Forças Especiais. Agora vamos dar um break para mostrar essa árvore branca aqui. Tá vendo? Essa é a cagaita. É uma planta interessante, ela dá um fruto amarelo que dá para você fazer suco, geleia, comer in natura, muito interessante. Vamos continuar com a China. Bom, passou o mata-burro, nós estamos na jornada, né? Estamos na estrada para entender o modelo de governança chinês. Os membros locais do partido, eu estou numa cidadezinha chamada Três Ranchos, eu quero ver se eu mostro para vocês a fábrica local de doces, que é uma maravilha. Os membros do partido do local, seja um bairro ou uma pequena cidade, elegem alguns representantes, certo? Esses representantes vão... É uma espécie de uma associação de bairro. Eles fiscalizam e tal. Não tem muito poder não, mas fiscalizam. Professores também têm essa função. Enfim, na segunda parte, esses membros do partido local elegem representantes que vão fazer parte de um conselho regional. No caso aqui seria a região da margem da Estrada de Ferro. Cidades como Catalão, Ipameri,
certo? E as pequenas cidades da região, Três Ranchos, Ouvidor, tem muita pequena cidade aqui. Então você elege uns 50, 60 representantes regionais a partir dos comitês locais. Esses membros do governo regional, do conselho regional, vão eleger, junto com todas as regiões do estado, os membros do conselho estadual. Digamos, cada região indica uns 3, 4, e aí você tem uns 100 ou 200. Esses vão representar o estado, certo? Um conselho estadual. Esse conselho estadual, junto com todos os conselhos estaduais da China, e conselhos das regiões metropolitanas, e conselhos das capitais mais importantes, das grandes cidades, no caso da China, Chongqing, certo? No caso da China, Tianjin, Beijing, Xangai. Essas cidades têm status de província. Então junta todo mundo, aí você tem o que? Uns 5 mil. Esses 5 mil elegem os 500 melhores dentre eles. Esses 500 melhores se reúnem e elegem os 50 melhores dentre eles. Esses 50 elegem os 15, 20 representantes do governo. Esses 15, 20 vão eleger o chairman, o chefe do partido, como diretor-geral, né, do Partido Comunista Chinês, que na prática é quem governa a China. Vai ser assessorado pelos ministros, que não é necessariamente indicado por ele, mas porque tem que ter o aval dos 20, que tem que ter o aval dos 50. De toda forma, uma vez que vamos colocar o Xi Jinping assumiu e os ministros foram escolhidos, bom, aí como é que vai funcionar? Xi Jinping, mais o conselho dos ministros, mais o conselho dos 50 vão indicar os governadores e prefeitos das cidades com status de província, certo? Esses vão, com o apoio do Conselho Nacional, indicar os prefeitos das capitais, certo? E com o apoio dos conselhos regionais, os prefeitos das cidades médias. Os conselhos regionais, com o apoio do governo estadual, indica o prefeito das cidades pequenas. Nenhum é necessariamente do local. Você tem todos eles que ter, digamos assim, a chancela de um nível de governança superior. De modo que imagine que Três Ranchos tivesse um ótimo prefeito. Falou, pô, você é um prefeito bom. Numa situação local, um prefeito de Três Ranchos, ele poderia ser candidato a deputado estadual, certo? E ele seguiria sua carreira política no Brasil. Na China, não. Você é um bom prefeito, tem uma cidade que está precisando de um bom prefeito. Ela fica na Paraíba, então você vai ser prefeito de lá. Então você garante que os mais competentes subam de cargo. E os incompetentes? Bom, e os incompetentes somem na vida política. Simples assim. Tranquilo? O papel de deputado, esses negócios, não tem muita importância na China. A governança é o mais importante. E você tem um sistema que garante que os mais competentes sempre governem. A corrupção é pouca e ela é punida com a morte. Porque tem... Bom, já executam grandes políticos? Sim. Já executou. Nível de governador, nível de ministro já foram executados. Mas é pouco. Por que é pouco? Porque o mata-burro lá atrás, ele eliminou a maior parte dos potenciais corruptos. E o sistema que faz com que você não precise de dinheiro, mas de competência para subir de nível, dificulta a vida dos políticos. Sem falar que você tem um sistema de vigilância muito interessante. Porque cada região, cada cidade, cada província, você tem representantes do partido para fiscalizar, certo? Se um prefeito for corrupto, a chancela contra ele vai se estender também a quem deveria vigiá-lo e não vigiou. Então os dois serão punidos. Isso garante que o sistema, não que seja imune, mas que seja bastante resistente tanto à incompetência quanto à corrupção. Ok? Depois a gente continua.